Eu vejo aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado. Acabamos de cantar. E aí eu tomo a liberdade de lhe perguntar, você já se sentiu entre a cruz e a espada? Essa é uma expressão conhecida no nosso tempo. Muitos a usam, até tentei pesquisar para descobrir a origem dessa frase. Há algumas explicações divergentes. O certo é que quando hoje nós dizemos, eu estou entre a cruz e a espada, nós queremos dizer que estamos vivendo um dilema. Estamos diante de uma decisão difícil. Temos que decidir e a nossa decisão pode nos trazer problemas e sofrimentos. Porém, ao ler o relato da prisão de Jesus no jardim do Getsemane, concluí que essa palavra, essa frase, entre a cruz e a espada, se aplica muito bem ao nosso Salvador Jesus, embora num sentido um pouco diferente. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, veio a este mundo na forma humana com um propósito bem claro e bem definido: a cruz. Quando, após a sua entrada em Jerusalém, alguns gregos o procuraram porque queriam conhecê-lo, Jesus lhes disse, e a todos que estavam ao seu redor: agora a minha alma está angustiada, mas o que devo dizer? Pai, livra-me desta hora? Não, conclui Jesus, porque exatamente para este propósito é que eu vim, para esta hora. Contudo, os amigos de Jesus ofereceram para ele uma alternativa. Ao invés da cruz, a espada. O relato da prisão de Jesus pode ser lido nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelista Lucas relata que quando Judas chegou ao jardim do Getsemane, guiando os soldados romanos e as autoridades religiosas para prenderem Jesus, seus amigos que estavam com ele, ou seja, seus discípulos, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? O evangelista João, no seu relato, inclusive acrescenta que Pedro efetivamente foi à luta. E o relato bíblico é de que Pedro sacou da sua espada e atacou os inimigos que queriam prender Jesus. O máximo que ele conseguiu foi cortar a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Porém, Jesus foi rápido e enérgico, dizendo: Pedro, guarde a sua espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? É como se Jesus dissesse a Pedro: você acha que eu vou fugir da cruz, Pedro? Você acha que eu não vou enfrentar a missão que o meu pai me deu? Você acha que eu agora vou virar um líder que vai lutar com armas? E segundo o relato de Mateus, Jesus ainda disse mais a Pedro: Pedro, eu posso neste momento pedir que Deus mande legiões de anjos dos céus para me defender. Mas se eu fizesse isso, como ficaria a afirmação da Escritura que diz que o Filho do Homem vai ser entregue à morte, vai morrer para salvar a humanidade? Eu acredito que muitos em Israel gostariam que Jesus optasse pela espada. Muitos conheciam o poder, a autoridade e os milagres de Jesus. Os presenciaram efetivamente. E, portanto, gostariam que Jesus instalasse aqui na terra um reino de poder, em que pelo uso da espada ele se livrasse dos inimigos e libertasse também o povo de Israel do domínio
dos romanos e assim instalasse um reino de paz e de prosperidade. Foi por isso que o aclamaram tão estrondosamente no chamado Domingo de Ramos, na sua entrada triunfal em Jerusalém. Contudo, Jesus foi enfático, enérgico com Pedro e com todos. Guarde a sua espada. Coloque a espada na bainha. Aliás, Jesus já teve que ser enérgico com Pedro numa outra ocasião. Está escrito em Mateus, capítulo 16. Jesus estava explicando aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e lá seria entregue nas mãos das autoridades, sofreria muitas coisas, seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E aí Pedro chamou Jesus à parte e disse-lhe: Senhor, tira essa ideia da cabeça. Isso nunca vai te acontecer. Você não vai morrer. O que levou Jesus, mais uma vez, a ser duro com Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Na verdade, quem efetivamente, em última análise, queria que Jesus assumisse a espada era Satanás. Lembram? Quando Satanás tentou a Jesus no deserto, ele já tinha feito a proposta: te darei os reinos deste mundo e a glória deles se tu me adorares. Ou seja, Satanás quis desviar Jesus da cruz. E neste momento, através das palavras de Pedro, queria inclusive que Jesus desistisse da cruz. Porém, meu irmão, minha irmã, Jesus não fugiu da cruz. E ele não fugiu da cruz, e ele enfrentou a cruz por amor a você e por amor a mim. Ele enfrentou a cruz por amor a toda a humanidade. Ele decidiu carregar sobre o madeiro os nossos pecados, as nossas culpas, conforme já profetizado por Isaías, para que nós pudéssemos ter perdão, paz com Deus e a segurança da bendita e feliz vida eterna. Porém, em conclusão, eu quero colocar algumas perguntas e reflexões. Que valor tem para nós hoje a cruz de Cristo? Qual é a postura da humanidade diante da cruz de Cristo? Até mais, qual é a postura da igreja diante da cruz de Cristo? Após sua ressurreição, Jesus Cristo foi muito claro. Reunindo seus discípulos, disse-lhes: preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Também o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, deixou claro que Deus fez a paz com a humanidade através da cruz de Cristo. Porém, muitos, infelizmente, muitos dos que anunciam Jesus e dizem que creem em Jesus, muitos têm desvalorizado a cruz de Cristo. Anunciam a Jesus ou creem nele apenas como um bom mestre, alguém que pode dar bons conselhos para a vida. Ou então, muitos dos que creem nele e o anunciam, o reduzem a um mero auxiliador, alguém que pode socorrer o ser humano nas crises, nas dificuldades, nas enfermidades, alguém que pode dar prosperidade material, alguém que pode dar saúde. Já outros que creem em Jesus e o anunciam, entendem que eles devem defender Jesus. Também nos nossos dias, Jesus tem sido negado, Jesus tem sido atacado, Jesus tem sido ridicularizado e zombado. Nós vemos isso em muitos textos escritos, vemos isso nas artes,
Vemos isso em grandes espetáculos, Jesus sendo reduzido a um fraco, a um derrotado. Muitos se levantam para defendê-lo. Também concordo que não devemos nos calar e no mínimo dizer que de Deus não se zomba. Contudo, eu fiquei pensando, o que será que Jesus espera de nós? Que puxemos nossas espadas e condenemos aqueles que zombam dele, aqueles que o negam, aqueles que o criticam e o ridicularizam, Ou será que Jesus espera de nós que exatamente testemunhemos de que Jesus veio para salvar as pessoas, que ele morreu na cruz exatamente para perdoar seus pecados? Você não acha que Jesus espera que nossa atitude seja também a atitude que ele demonstrou na própria cruz, quando diante daqueles que o crucificavam e deles zombavam, Jesus orou ao Pai pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pensem comigo sobre isso nesta Sexta-feira Santa. Será que Jesus quer que sejamos seus advogados para defendê-lo? Ou será que ele quer que sejamos suas testemunhas para dizer que ele foi à cruz, que ele assumiu a cruz em lugar de toda a humanidade? Jesus optou pela cruz por amor a você e por amor a mim. Eu tenho certeza de que Jesus não precisa de advogados. Ele é Deus Supremo. Mas Jesus quer testemunhas. Suas últimas palavras antes da sua ascensão, dirigidas aos seus discípulos, foram estas: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E ser uma testemunha de Jesus, às vezes, nos coloca entre a cruz e a espada. Às vezes nos coloca em situações difíceis, onde precisamos tomar atitudes e decidir, mesmo que isso nos traga problemas ou sofrimentos. Que Deus nos conceda a graça de sermos, neste mundo, testemunhas da sua cruz. Amém. E agora convido vocês para juntos cantarmos: agradecemos-te, ó Senhor Jesus, porque por nós morreste ali na cruz. Amém.